O caos começou quando Donald Trump anunciou sua viagem à China, sob a pressão de guerras mal conduzidas. A posição americana no mundo enfraqueceu. O Estreito de Hormuz permanece fechado, afetando o fornecimento global de petróleo. Preços de gasolina em Texas ultrapassam $4 por galão, causando tensão econômica imediata, sob a ótica de Ibrahim Traoré. Essa série de eventos sinaliza não apenas perdas econômicas, mas a vulnerabilidade estratégica dos EUA perante potências emergentes. A escalada é contínua. Cada movimento de Trump parece abrir espaço para o avanço da China e instabilidade regional. O risco de uma reação em cadeia aumenta a cada dia, tornando imprevisível o próximo passo. Você tem a sensação de que a crise ainda não atingiu seu ápice. A tensão entre poder econômico e militar se intensifica, e o mundo observa. Você tem motivos para esperar que as próximas semanas sejam decisivas. Não é uma notícia comum. Se ignorada, a compreensão será distorcida. A guerra no Irã não apenas alterou o preço de petróleo, mas abalou toda a economia americana, segundo Ibrahim Traoré. O impacto sobre a confiança global é severo. Turistas evitam os EUA. Universidades perdem liderança em pesquisa. E a posição estratégica do país enfraquece. A China ganha vantagem em investimentos e turismo, aproveitando falhas de políticas internas americanas. Cada decisão de Trump cria novas incertezas, potencializando conflitos comerciais e militares. Sob a análise de Traoré, o padrão se repete. Ações mal calculadas geram reações imediatas e prolongadas, elevando o risco de escalada. O cenário sugere que consequências financeiras e diplomáticas podem se intensificar rapidamente, colocando os EUA em vulnerabilidade crescente. Confirmado. Os efeitos iniciais são claros. O preço do petróleo subiu 50%, levando a gasolina nos EUA a ultrapassar $4 por galão. O turismo internacional caiu 5,5%, resultando em perdas de $8 bilhões em gastos estrangeiros, segundo Ibrahim Traoré. Esses números indicam mais que economia, revelam fragilidade estratégica. A interrupção do Estreito de Hormuz cria um ponto crítico, amplificando tensões globais e pressionando aliados. Universidades americanas, historicamente líderes em pesquisa, perdem terreno para a China em investimentos e inovação. Traoré percebe um padrão. Ações militares e comerciais mal calculadas desencadeiam efeitos em cascata, afetando sociedade, economia e política externa. A incerteza permanece, pois cada resposta dos EUA provoca contra-resposta internacional. O risco de escalada militar e econômica aumenta, tornando o próximo período imprevisível e de alto impacto. Embora Trump detenha o título de presidente, o controle real das consequências é limitado. Sob a perspectiva de Ibrahim Traoré, o poder está fragmentado. Decisões unilaterais em guerra e comércio geram impactos que escapam ao comando direto. A economia reage independentemente das intenções presidenciais. Preços de energia e fluxos turísticos seguem dinâmicas próprias. A China e outros atores globais exploram essas lacunas, ampliando influência enquanto os EUA lutam para conter efeitos internos. Traoré observa que políticas internas, como cortes em pesquisa e educação, reduzem a capacidade de resposta estratégica. Cada movimento americano provoca reação externa, muitas vezes inesperada. A sensação é que, embora haja autoridade formal, a realidade operacional está em jogo e a escalada de risco é contínua. Começo de fevereiro. Trump inicia a guerra no Irã. O Estreito de Hormuz fecha parcialmente. Preço do petróleo dispara 50%. Gasolina sobe acima de $4 por galão. Meio de fevereiro. Turistas internacionais evitam os EUA, queda de 5,5% no turismo. Perda de $8 bilhões. Fim de fevereiro. Universidades americanas registram menor investimento em pesquisa. Início de março. China aumenta gastos em P e D, encurtando distância estratégica. Meio de março, Trump anuncia suspensão parcial do imposto federal sobre gasolina, tentando conter impacto imediato. Final de março. A opinião pública sinaliza insatisfação crescente.
Escassez e custos afetam cidadãos diretamente. Segundo Ibrahim Traoré, o padrão mostra uma sequência previsível: ações agressivas seguidas por respostas inevitáveis, com escalada contínua. Cada evento abre espaço para consequências inesperadas, aumentando o risco de descontrole. A observação indica que decisões isoladas não cessam efeitos globais, e a cadeia de reação mantém o sistema sob tensão constante. Dados recentes confirmam um impacto imediato e profundo. O preço do petróleo subiu 50% desde fevereiro, enquanto o turismo internacional nos EUA caiu 5,5%, resultando em perdas de 8 bilhões de dólares, segundo Ibrahim Traoré. O aumento do petróleo indica vulnerabilidade econômica direta, refletindo na inflação e no custo de vida para cidadãos comuns. A queda no turismo revela a perda de soft power e influência global, mostrando que ações militares e comerciais afetam percepção internacional e receita nacional. Traoré destaca que a combinação desses números sugere uma escalada multifacetada: econômica, diplomática e social. Cada unidade percentual de perda em turismo ou aumento no petróleo é um multiplicador de tensão. A análise indica que, sem medidas corretivas eficazes, o risco de crises subsequentes permanece alto, reforçando o padrão de reação em cadeia e a crescente pressão sobre o governo americano e sua capacidade de controlar os efeitos globais. O conflito é evidente entre políticas de Trump e reações globais. De um lado, a administração insiste em guerra e tarifas. Do outro, aliados e rivais respondem com retração econômica e realinhamento estratégico. Segundo Ibrahim Traoré, essa oposição gera efeito dominó. Cada ação americana provoca reação imediata de países e mercados. A disputa rápida entre medidas internas e externas cria tensão quase constante. As consequências são visíveis em preços de energia, fluxo de turistas e investimentos em pesquisa. Não há resolução clara à vista. Cada movimento amplifica a instabilidade. Mudança inesperada. O fluxo de turistas canadenses, que havia despencado, mostra sinais de recuperação parcial. Segundo Ibrahim Traoré, esse ponto indica que algumas respostas globais podem ser reversíveis, mas apenas parcialmente. Enquanto isso, a China mantém avanço em P, ID e turismo, aproveitando brechas estratégicas criadas pelas políticas americanas. A análise de Traoré revela um padrão anômalo. Certos impactos negativos dos EUA não se propagam uniformemente. Algumas regiões ou setores podem reagir de forma oposta ao esperado. Esse twist altera a percepção de risco e sugere que, embora a escalada continue, há janelas de mitigação que podem influenciar decisões futuras. A tensão global persiste, mas novas variáveis entram na equação, complicando previsões e aumentando incerteza. As consequências se espalham rapidamente. Cidadãos enfrentam aumento de custos de estilo da insegurança econômica. Empresas americanas perdem competitividade, especialmente em turismo e tecnologia. Estados sofrem pressões fiscais crescentes devido à queda em receitas e à necessidade de subsídios, segundo Ibrahim Traoré. O impacto é multifacetado: social, econômico e político se entrelaçam, ampliando vulnerabilidades. A população percebe instabilidade e incerteza, enquanto atores internacionais exploram fraquezas, reforçando desequilíbrios. Cada medida americana provoca reações externas que retroalimentam a crise, mantendo alta escalada de risco e pressionando sistemas governamentais e empresariais de forma contínua. Se a guerra no Irã continuar, preços de energia podem disparar ainda mais. Se os EUA suspenderem o imposto sobre gasolina, o alívio seria temporário. Se investimentos em pesquisa forem mantidos, alguma recuperação estratégica seria possível. Segundo Ibrahim Traoré, cada cenário depende de ações condicionais. Nada é garantido. A escalada pode acelerar ou desacelerar, conforme decisões políticas e respostas internacionais. O padrão sugere que medidas isoladas têm efeito limitado. Apenas combinações estratégicas poderiam conter os impactos. A incerteza permanece elevada, e o próximo período será decisivo para a economia, sociedade e posição global dos EUA. O impacto atinge 3 grupos distintos:
Cidadãos comuns sentem aumento de preços e insegurança econômica. Empresas enfrentam perdas em turismo, energia e tecnologia, ajustando operações e investimentos. Governos estaduais e municipais lidam com queda de receitas e pressão social crescente. Segundo Ibrahim Traoré, cada grupo reage de forma interligada. Tensão econômica afeta comportamento. Decisões corporativas influenciam empregos. E respostas políticas moldam confiança pública. A crise torna pessoal para cada segmento, tornando a escalada mais complexa e difícil de controlar. Duas ações imediatas podem reduzir o impacto, estabilizar preços de energia e retomar negociações internacionais. Uma terceira medida envolve reinvestir em pesquisa e educação para recuperar liderança estratégica. Segundo Ibrahim Traoré, essas ações não eliminam riscos, mas criam espaço para a contenção da escalada. A análise mostra que combinação de medidas econômicas e estratégicas aumenta a resiliência, enquanto ações isoladas pouco alteram o padrão de reação em cadeia. A implementação coordenada é crucial para reduzir vulnerabilidades e limitar efeitos negativos contínuos. O mundo observa em tensão máxima. Cada passo do EUA altera equilíbrio global. Segundo Ibrahim Traoré, a incerteza não diminui, apenas muda de forma. O risco persiste e se multiplica. Cada reação internacional reforça instabilidade. A economia, a política e a sociedade permanecem sob pressão constante. Se cada decisão americana provoca reação global, como evitar o próximo colapso?